É um grande desafio garantir a convergência com a internet, com tecnologia de celulares. E muitos perguntam, por que precisamos de mídias públicas? As pessoas podem obter informações em tantas plataformas diferentes. Então, como contrariar esse argumento, ao mesmo tempo, melhorando a qualidade e a independência das mídias públicas? Porque em muitas partes do mundo, os senhores e senhoras verão que as mídias públicas não satisfazem essas altas expectativas que colocamos nelas, porque não é adequadamente financiada, há interferências diretas no conteúdo dos temas abordados pela mídia. Então, esses são os principais 3 desafios. E eu tenho certeza de que há problemas semelhantes aqui. Eu sei que há um problema em termos de até que ponto mídias públicas são necessárias e quanto deve ser pago por elas. Eu sei que essa é uma grande batalha que será travada nos próximos anos aqui. Obrigado. Muito obrigado. Foi uma tentativa de esquentar o debate. A minha impressão é que a distribuição da programação, como vocês podem verificar, vai tratar de vários desses temas, e eu acho que o desafio é criar os links entre esses diferentes desafios que foram postos pelas pessoas, né? Quer dizer, ao mesmo tempo, como a Bettina disse, há um desafio internacional de garantir um desejo por mídia pública que se correlaciona com o interesse das pessoas em continuarem financiando, o interesse do contribuinte em continuar financiando. Então, a gente não pode desconectar financiamento da pertinência e da relevância da mídia pública, que foi lembrada pela Regina, foi lembrada pela Adelaida, foi lembrada pelo Carlos. Essas coisas é tratada conectada. E quando a gente separa o programa em caixinhas, às vezes essas conexões se perdem. A minha impressão é que vai ser a tarefa de vocês, da audiência e dos moderadores, de a cada mesa tentar fazer esses links para a gente conseguir ter, ao final dos 2 dias de trabalho, uma correlação mais coesa das diferentes opiniões e posições que vão ser postas aqui. Muito bem. Então, para continuar esquentando, eu vou fazer, sem querer tomar as falas do Toby e da Tária, que são os meus 2 colegas de Unesco que vão falar depois, uma breve apresentação de quais são os principais princípios que a Unesco vê para a questão das mídias públicas. Então, se puderem colocar aí o PowerPoint para facilitar, pode passar. Ele fica desligando sem eu tocar. Vamos ver se... A gente passa o vídeo depois, que é o contexto latino-americano. Então, eu vou dar um panorama mundial, o Fuenzalida vai falar sobre o contexto latino-americano na sequência. Então, o primeiro desafio aí nosso é a própria definição de serviço público de rádio e televisão, né? Então, vocês podem ver que nós estamos falando, sobretudo, dessa perspectiva. A perspectiva da Unesco é a relação com o público e para o público. Quer dizer, a definição do serviço público de rádio e televisão, ela não pode se dar apenas pelo meio, né? A gente define a ferramenta e depois pensa no usuário. A nossa definição de serviço público está concentrada na relação com o usuário. Ou a gente atende às demandas, os anseios dos cidadãos e das cidadãs, e quanto mais diverso é o país, mais difícil o meio público fazer isso. Vocês imaginam, nós, no sistema da Unesco, nós temos países que têm 6 línguas oficiais. Em princípio, por essa definição, o sistema público tem que dar conta de ofertar programação em 6 línguas oficiais. Então, aqui nós temos realmente um desafio, mas só será público se de fato der conta desta relação finalística com o público, né? Bom, o Luciano já lembrou da declaração que a Unesco, nesse livrinho muito interessante de meios públicos, por que e como, de que nós não temos um meio nem comercial e nem governamental, né? A independência editorial, a autonomia financeira, etc., que se espera dos meios públicos é tanto uma independência dos governos quanto uma independência dos mercados, né? Às vezes essa discussão fica truncada e a gente fala da independência de apenas um desses atores, mas são dos 2, e isso é importante de ficar claro, né? Evidentemente que a independência está ligada a essa ausência de ingerências políticas indevidas e políticas com P minúsculo, né? Porque é claro que meio público tem que fazer política com P maiúsculo. P maiúsculo. Democracia é fazer política, é ter influências políticas com P maiúsculo da sociedade como um todo, mas não política partidária, etc., etc., né?
Bom, nós estamos falando também de meios que não podem se furtar de oferecer pontos clássicos de programação, né? Não é só informação, não é só educação, não é só entretenimento. São as três coisas. E se espera que os meios públicos ofereçam essas três coisas, ainda que nos canais multiplataforma possam segmentar a programação aqui e acolá, mas em linhas gerais deveria oferecer essas três coisas. Depois nós temos uma questão aqui fundamental, na verdade, se a gente tivesse que jogar todo o resto fora e ficar com uma só, seria essa. E os meios públicos precisam garantir pluralismo e diversidade, né? E isso não é trivial, não é uma questão de cumprir uma cota de nessa mesa ter um representante afrodescendente, uma mulher, um representante indígena, uma pessoa com deficiência. Não se trata disso, se trata de algo muito mais sofisticado, que é como garantir todo esse pluralismo e diversidade dentro de uma programação que seja interessante, que seja estimulante, que de fato empodere esses diferentes grupos, sem parecer só uma prática do politicamente correto pelo politicamente correto. E isso não é trivial de ser feito. E depois, alguém já falou, nós estamos falando também de universalidade, de abrangência. Para ser público precisa chegar a todo mundo, né, a todos e a todas. Adiante, por favor. Pode passar, isso é a definição que está na declaração. Bom, então, repetindo, né, elementos aí mais institucionais que corroboram aquelas questões mais amplas que eu colocava no início. A primeira delas é que o meio público tem que ter uma definição clara em lei. Essa é a sua garantia institucional de existência. Precisa ser institucionalmente sólido, para isso o marco regulatório precisa dar conta dessa questão, né? E esse marco regulatório tem que trazer as garantias de independência. Elas precisam ser tanto garantias formais, tem que estar na lei, mas elas precisam ser efetivamente cumpridas e executadas. Os recursos técnicos precisam ser adequados, né? Não é porque é público que não tenha que ser de qualidade, ao contrário, a medida é ainda mais qualidade, né? Já foi dito aqui hoje, nós temos que tratar de prestar contas à população, então transparência é fundamental, mas, repetimos, o público tem que interagir com a transparência, não é só a transparência pela transparência. Não é só uma publicação anual de balanço e coloca ali quem quer leia. É preciso que o público interaja com essa transparência de maneira efetiva, né? De novo, as condições de transmissão, a universalidade tem que estar garantida e os elementos de diversidade têm que estar presentes. Adiante, por favor. Bom, aí a gente vai olhar para 3 ou 4 questões que são extremamente centrais para que essas coisas estejam garantidas. Uma delas é o sistema de governança, né? Um sistema de governança que garanta autonomia e independência, o que não quer dizer que o sistema público de radiodifusão possa sair por aí fazendo o que der na telha. E para isso esse sistema de governança tem que ter dois outros mecanismos de freios e contrapesos. Um é a transparência, a relação com o público, e a outra é a importância da existência de um órgão regulador independente. E por isso a conexão com o marco regulatório mais amplo é fundamental. A gente não consegue criar um sistema público, por melhor que sejam as intenções, isolado dentro de um marco regulatório que não funciona. Quer dizer, não vai ter sistema público sozinho, isoladamente, de uma discussão mais ampla do marco regulatório das comunicações, que envolve também e, sobretudo, a existência de um órgão regulador independente na visão da Unesco. Adiante, por favor. De novo, a interação com a sociedade é fundamental, essa coisa ganha muita força com as diversas plataformas midiáticas, mas a nossa impressão é que nós temos uma capacidade instalada que a gente não sabe usar. Quer dizer, você tem 200 milhões de telefones celulares circulando, portanto você tem uma possibilidade de interação via telefonia móvel com as audiências, mas isso não quer dizer que a gente usa bem essas possibilidades. Então fazer isso não é trivial, é preciso investir conhecimento, tempo para saber como garantir a interação com a população e com a sociedade, e às vezes nós temos Bom, agora sim.
Em geral, a gente tem uma mentalidade de século XX para desenvolver a interação com as audiências. A gente quase que usa o e-mail como se fosse carta de correio. A gente espera o cidadão mandar e aí de vez em quando a gente responde, mas isso não é interação de verdade, né? E eu não estou dizendo que é fácil fazer isso. A gente precisa encontrar os elementos para que essas coisas possam avançar. Adiante, por favor. Bom, então os indicadores-chave são esses, né? Independência, órgão gestor transparente e representativo, accountability, diversidade e equilíbrio. Adiante, por favor. Bom, aí agora algumas experiências internacionais que eu vou passar muito rapidamente só para a gente lembrar as que estão postas aí no estudo comparativo que vai ser lançado amanhã pelo TOUB e outras. Ele trata de 14 países, se eu não me engano, ou 12. Uma que é sempre lembrada é o caso da BBC, que tem uma carta específica de quais são os seus critérios de independência, uma carta inclusive assinada com o chefe de Estado, que é o poder real na Inglaterra. Enfim, é um exemplo que vale a pena. E aí tem uma independência financeira com a taxa que todos conhecem, que é paga por cada detentor de aparelho de televisão na Inglaterra. Adiante, por favor. No caso da BBC também, o órgão gestor tem características muito definidas e específicas. Um elemento importante que é preciso sublinhar aqui nessa comparação com os países, a Unesco de nenhuma maneira está dizendo que existe um modelo ideal e uma receita de bolo para os outros países. O que nós estamos dizendo é que a construção de sistemas públicos precisam se valer da experiência comparada, mas ela sempre vai ser única. Ela precisa dar conta do contexto e das realidades específicas do país. O que não quer dizer que seja possível um laissez-faire total. Em nome do contexto local, a gente relativiza totalmente o conceito de público. Mas, evidentemente, que há características que precisam ser levadas em conta, inclusive do histórico de cada uma das regiões. E, no caso latino-americano, ele é muito particular, de uma região que nasce com sistemas privados e depois tenta fortalecer os públicos, então, portanto, não é simplesmente uma comparação imediata com o modelo europeu que vai resolver. Né? Adiante, por favor. Então, a accountability também, a política de gestão da BBC contempla 26 indicadores de accountability para esse sistema que devem ser explorados e eu tenho certeza que o TOUB vai tocar esses itens com mais detalhe amanhã. Adiante, por favor. De novo, no caso da BBC, de diversidade e equilíbrio, a instituição desenvolveu um conceito que não é fácil de ser trabalhado, que é o conceito de imparcialidade devida, e como é que isso opera, sobretudo no caso inglês, na relação também com os partidos políticos, com a representação política durante eleições, etc., é um outro elemento fundamental aí da discussão de diversidade e equilíbrio, né? E a criação de audiências públicas para a revisão das políticas de diversidade, enfim, tem um conjunto aí de elementos fundamentais. Adiante, por favor. Bom, então, eu não vou me deter em cada um dos países para passar para a próxima fala, mas o que nós estamos tentando com esse estudo comparado e com esses estudos comparados que nós estamos lançando, no fundo, é reforçar a importância desses grandes itens: independência, governança, diversidade e equilíbrio, accountability. E aí nós estamos mostrando que diferentes nações encontraram diferentes fórmulas para dar conta desses pilares. Mas a mensagem da Unesco os pilares são esses. Vejam como diferentes nações interpretaram esses pilares e deram conta deles, algumas com mais êxito, outras com menos êxito, mas aqui estão os fios condutores do debate. Então, esse material que nós vamos lançar em inglês amanhã aqui, e que, posso dizer isso, né, Tereza, anunciar, em parceria com a EBC, no segundo semestre nós vamos traduzir para o português, ele tem essa característica de, a partir desses 4 fios condutores, olhar como diferentes países deram conta dessa agenda das mídias públicas. Então, agora eu vou passar com mais velocidade, porque eu não quero tomar aí a fala do TOUB amanhã. Pode passar, por favor? Próxima. Pode ir mais para frente, mais uma. E vejam que, de novo, aí o sistema francês, dentro desses mesmos critérios, independência, accountability, etc. Adiante, por favor. Pode ir mais uma. E aí, de novo, uma outra experiência fora aí do circuito anglo-saxão e europeu.
experiência da África do Sul, que tem uma experiência muito interessante. A África do Sul tem uma agência reguladora, e aí vocês vejam a importância do contexto local, né? A África do Sul tem, em função das questões do apartheid, se criou uma agência reguladora de